Bem-vindo ao podcast para podcasters e hoje vamos conhecer a trajetória inspiradora de Gabriel Ferraz, o mensageiro do progresso. E como ele chegou até aqui, criando um verdadeiro testamento de ideias com seu papo de progresso. Gabriel é filho de mãe solo que o inspirou na liderança e enfrentou diversos desafios ao longo da sua jornada. Aos 19 anos, chegou em São Paulo com apenas R$10 no bolso, mas transformou obstáculos em oportunidades. Sua história é uma mistura única de 16 carnavais como ritmista em escolas de samba e uma profunda fé cristã. Vamos descobrir como um cara que começou como office boy foi determinado e chegou a gerente de gente e gestão na Mega Model, uma das maiores agências de modelo do Brasil. Quem já assistiu o Papo de Progresso sabe que Gabriel é um apaixonado por livros e sempre busca aprimorar suas habilidades. Ele tem MBA em Desenvolvimento Humano para Gestores pela FGV, é coautor de 2 livros e atualmente Gabriel impacta mais de 3.000 vidas com seus projetos. E o Papo de Progresso, idealizado por ele, é reflexo dessa jornada. Com o propósito de trazer pessoas intencionais para o jogo jogado da vida, o podcast já soma mais de 5.000 inscritos e muitos episódios. Prepare-se para se inspirar com a história de Gabriel Ferraz e mergulhar no universo de podcast para podcasters. Começando o podcast para podcasters, esse programa que veio explicar um pouco dessa doideira que é o mundo audiovisual. Se você chegou agora, não sabe como que começa, então a gente tá aqui para te explicar. E com isso, o que eu falo para você? Se inscreve no canal, dá joinha, faz o troço todo. Por mim? Não, por você. Por quê? Você precisa explicar pro teu algoritmo do que tu gosta. Se não, bicho, ele vai ficar te dando um monte de coisa aleatória até acertar. Gosta de audiovisual, gosta de aprender? Então curte o programa, compartilha, assim o teu YouTube, o teu Instagram, o teu Spotify vai entender do que você gosta e aí a partir daí começa a te dar outros conteúdos de outras pessoas maravilhosas. Então, eu começo falando de um cara que vocês já viram aí a apresentação, é incrível, é fascinante o que esse cara faz no meio do podcast. Gabriel Ferraz, que honra ter ele aqui. Cara, primeiro programa aqui do podcast para podcasters, eu pensei pensei a melhor pessoa que eu poderia ter na minha frente. Que honra, me emociono. Uma coisa de vovó, né? Seus olhos são bons, o seu mundo é luz, então o que você enxerga em mim nada mais é o que resplandece no seu coração. E dizer que eu trouxe algumas anotações aqui, eu sou uma pessoa bem teórica, mental, e que é interessante, porque no dia 25 de outubro, nós tivemos uma reunião aqui. Aliás, para ser mais exato, no dia 4/10/2023. Após o Podcast Experience, eu vim aqui tomar um café com você. Outubro é mês do meu aniversário. E você gentilmente trouxe olhares, reflexões. Depois de um tempo nós começamos a gravar, a trocar esses testamentos de ideias. E vamos juntos, é uma grande honra. Caramba, qual a data? 4 de outubro de 2023. 4 de outubro de 2023. E a gente começou a gravar em 2024. Sim, neste ano. Foi no ano. Estamos gravando em 2024. A gente tá gravando em 2024. E foi um dos dias que você chegou aqui, a gente veio conversar, e aí é legal, porque é uma comunidade, o Podcast Experience, né? É uma comunidade, a gente vai falar mais sobre ela também durante o episódio. Que legal poder ter amigos que a gente descobre ao longo dessa trajetória profissional também. E aí eu vou te começar o seguinte, a minha pergunta inicial sempre é, primeira coisa, como se chama pão na tua terra? Que na minha terra é média. E eu acabei de quebrar completamente a vertente, e é essa a ideia. É pão francês. É pão francês. Você é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo, venho de Jaú, interior de São Paulo. Uhum. Cheguei aqui com 19 anos para morar com a dona Linda, IAPI da Moca. Uhum. Com R$10 na carteira, uma mala cheia de sonhos. Eu costumo dizer que pessoas intencionais, quando viajam, elas pagam excesso de bagagem, porque ela carrega o amor, o carinho, as frustrações, que eu acredito que para você que está nos acompanhando, seja comunicadora ou comunicador, aprenda a honrar, criar a arte de perder. É uma das coisas que eu venho refletindo muito. Será que nós temos hombridade, humildade cognitiva para aprender a perder e entender que as estratégias elas devem ser escritas sim a lápis?
mas os nossos princípios têm que ser escritos na pedra. Tem que ser inegociável. Calma, vamos lá. A gente tem 3 minutos de programa. Eu já tomei 3 pedradas na cabeça. Eu preciso muito de um bloco de notas pra anotar tudo isso, porque é isso. Então, se pergunta quem é o Gabriel na fila do pão, você é essa pessoa plural, inteligente e intencional que traz essas informações, que traz essas mensagens. Uma das coisas mais bonitas que os estudos têm me apresentado é que todo nome ele carrega uma missão. E o meu nome significa mensageiro, Deus é minha força. Toda vez que eu encontro uma pessoa que ela me inspira a ser melhor e repensar o porquê eu faço o que eu faço, eu me reencontro. Então, cada pessoa ela tem um nome, ela tem um porquê ela estar aqui na Terra. E uma das coisas mais bonitas que eu ouvi de um líder espiritual é se perguntar onde está Deus na hora da dor. Onde está Deus quando existe um estilo ético da pessoa fazer certinho, não cortar a fila do carrinho lá no supermercado, no trânsito. Não arrancar o retrovisor não arrancar o retrovisor. retrovisor. E por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Porque nós que somos empreendedores, empreendedoras, às vezes nos questionamos, poxa, porque para mim parece ser mais difícil. Então eu acredito que esse episódio é um grande encontro com você que ou já está nessa jornada ou quer se interessar um pouco mais sobre estratégias de negócio. E eu fiquei refletindo muito, Ale. Os livros, eles por muito tempo, eles me salvaram. Uhum. A pandemia, os livros foram meus grandes amigos, uma transição de carreira. E eu É uma coisa que eu tipo, em que momento os livros entraram na sua vida? eu acredito que o que nós vamos falar aqui hoje são reflexões que eu gostaria de ter escutado, ter sido orientado há 4 anos e meio atrás, quando eu comecei. Os livros, eles ganharam uma força muito grande quando eu tinha entre 28 e 30 anos. Uhum. Eu venho estudando muito antroposofia, então de 7 em 7 anos, os nossos ciclos, eles tendem a mudar. Nós tendemos a criar uma nova hierarquia de valor, tanto que a espiritualidade hoje ela tem um lugar no meu coração, onde já teve o carnaval, já teve o samba, já teve a corrida de rua. E aí eu recebi um convite, fala, pô, Gabriel, você é uma pessoa que você gosta de ajudar as pessoas. Você lê? Fala, eu não curto ler muito, não. Você já deu chance ao hábito? Uhum. Porque a comunicação, o audiovisual, uma luz bem temperada. Tem coisas que, por exemplo, a pessoa ela acha que vai na Santa Ifigênia, ou ela vai em lugares que pode comprar os equipamentos, eu vou ter um podcast. Mas a hora que você senta com uma pessoa preparada para trocar, quando você está num lugar, desde a sua chegada, que tem uma energia profissional, aí o jogo é outro. Então os livros, eles ganharam... Eu tenho 40 anos, moro em São Paulo, sou um profissional de gente e gestão, trabalho com treinamento, desenvolvimento humano, mas eu acredito que os livros nos últimos 12 anos, eles me escolheram. Cada livro que está aqui hoje, eu trouxe especialmente porque tem a ver com essa jornada empreendedora do podcaster, ou da podcaster. Tu tem ideia de quantos... Porque assim, só do que já veio pra cá de livro, eu conto pra mais de 100 fácil. Tu já tem ideia de quantos livros nesses 12 anos você... Porque assim, não é só você... Eu tenho esse aqui. Não é só você ir lá e ler. Você anota tudo em todos os lugares, assim. Tem um monte de coisa. Então, é um livro de aprendizado mesmo. Eu acredito que tem quem lê livros e quem estuda. Uhum. Assim como o jogador, ele tem a sua chuteira preferida, a fotógrafa tem a sua câmera, a sua lente, o advogado tem a sua caneta para assinar contratos. Então, se eu fosse aqui começar uma hierarquia sobre os livros, eu falaria primeiro desse livro aqui. Esse livro sobre programação neurolinguística, ele tem uma história de um menino que saiu de Jaú, com R$10 na carteira, filho de mãe solo, que tentou ser jogador de futebol e com 15 anos foi para o Guarani fazer um teste. Foi bem, só que ele não sabia diferenciar o que é ser atleta e o que é ser boleiro. Todo bom profissional, ele precisa de fundamentos.
Então, um dos segredos que eu aprendi no podcast, respeite os espaços das vírgulas. A professora lá da primeira série tinha razão. Quando você estiver trocando com uma pessoa, é matador você respirar. E aí as pessoas ficam olhando assim, cara, e o que vem mais? Vem isso, o respeito do respiro. Quando eu estava estudando neurociências, que eu aprendi como funciona o sistema nervoso. Dentro do sistema nervoso central, você tem o simpático e o parasimpático. No simpático está seu sistema luto-fuga. São as emoções de valência negativas. Raiva, tristeza, inveja, orgulho, que é o que te põe para cima, seu lado animal, visceral. E no sistema nervoso parasimpático está o quê? A nossa respiração, esperança, amor, empatia, troca. Você chega num lugar, a energia, tem um cafezinho, tem uma troca. Não é cognitivo. O amor, ele não é cognitivo. E aí você começa a associar toda essa construção, todo esse desenvolver, tanto acadêmico como de estudos, para o jogo jogado da vida. Então, para você que está nos acompanhando ou trazendo aqui sobre a sua pergunta, muito mais do que ter uma pilha de livros, é o que a gente consegue levar para a prática. O porquê eu faço o que eu faço, como eu olho para os comportamentos de um menino que chegou em São Paulo há 21 anos atrás e fala, cara, você tem mais de 43 certificações. E aí uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Gabriel, e por que você não está milionário ainda com o podcast? Aquilo me pegou, cara. Falei, poxa, a vida é verdade, né? Tem vários podcasts que os caras estão rachando de ganhar dinheiro. Por que será que eu não tô ainda? Mas então vou voltar aqui. Vamos lá. Eu quero saber primeiro em que momento você percebeu que queria ter um podcast? Eu acho que isso é o primeiro ponto pós-Gabriel, Sim. Pandemia e tudo mais, que eu acho que foi aí, né? Já teve algum podcast que mudou sua vida, Lê? Você quer que eu fale qual dos papos de progresso? Que honra. Eu não tô puxando o saco, não, porque tem alguns podcasts que a gente grava aqui que realmente muda a vida, assim. Por exemplo, o Fernando Brancaccio é um cara que eu vejo, ele veio no seu podcast, ele veio no Melhor Conselho, que real mudou, assim, a forma com que eu vejo muita coisa. A gente gravou há pouco tempo atrás com um casal que fazia sorvete e eu vi a força daqueles dois. Fazer dar certo. Então, isso muda. Muda a forma com que você enxerga o mundo. O legal de viver de podcast, né? O viver de um estúdio de podcast é que eu aprendo muito. Cara, antes da gente começar a gravar, tava o cara aqui da CVM de criptoeconomia, não sei das quantas, eles estavam falando sobre uns bagulho super cabeçudo de economia. Entendi 30%. Mas 30% já faz uma diferença. Depois eu entendo mais 10, depois eu entendo mais 10. E aí você vai aprendendo coisas que muitas vezes você não ia nem pensar em aprender. Porque o conhecimento ele vem na tua cara, ele esfrega na tua cara. Eu acredito que o podcast ele democratiza a informação. Para conhecimento, a pessoa precisa se aprofundar. Eu vou trazer aqui um convidado que ele foi um divisor de águas para minha vida nessa jornada empreendedora, que é o autor desse livro aqui. Para você que nos escuta, é um livro amarelo. O autor é o Yuri Levin. E se você dirige, provavelmente você já usou o Waze. Ele tem um livro Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Isso para mim foi um dos diferenciais para olhar para o podcast como negócio. Entender assim, qual é o tipo de problema que eu consigo resolver para quem tem medo de falar. E aí, como um profissional de gente e gestão, um analista comportamental, sou formado em Enneagrama, DISC, sabotadores, tenho uma especialização em psicologia positiva. Eu comecei a perceber, Ale, que as pessoas elas não têm medo de falar. As pessoas elas têm medo de falhar. Ok. Descreva mais. E quando a pessoa começa a honrar a sua jornada, quando ela começa a olhar e falar assim, poxa, Gabriel, quer dizer que você não foi um jogador de futebol, embora seu pai era um jogador de futebol, você é filho de mãe solo, você chegou em São Paulo com R$10 na carteira, começou a trabalhar como office boy, tinha um sonho de estudar, mas não tinha condições de pagar a faculdade. Um dia você entrou num ônibus
viu o menino mexendo numa calculadora HP12C e falou, poxa, meu sonho é mexer nessa calculadora. Esse menino virou e falou, eu faço parte de uma organização Sem Terra, que eles tinham uma jornada empreendedora no Movimento Sem Terra, onde eles subsidiaram 70% da minha bolsa para estudar na Uninove. Que legal. Eu na Uninove eu via assim, para vocês estudarem na FGV é quase impossível. Só que, como diz o Big Cry, o nosso querido chorão lá da sua terra, o impossível é só uma questão de opinião. E toda vez que eu passava na 9 de julho em frente à GV, eu falava, um dia eu vou estudar aí. Um dia eu vou estudar aí. Entrei depois de 10 anos na FGV e refletindo, poxa, qual será que é o meu significado? Qual é o meu propósito de vida? Eu comecei a observar, Lê, com esses estudos, principalmente com a psicologia positiva, que todos nós carregamos características de assinatura. Todos nós temos dons, talentos, diferentes, coisas que fazem a diferença no dia a dia. E quando eu estava na FGV, no meu MBA de Desenvolvimento Humano para Gestores, um professor virou e falou, eu tenho um sonho de escrever um livro de programação neurolinguística. A programação neurolinguística ainda mais que trabalha com estratégias sobre a nossa forma de pensar, sobre a vida, o porquê a gente faz o que faz. E aí eu escrevi um capítulo, onde o meu capítulo, ele fala, a primeira negociação é em frente ao espelho. Isso é muito legal, porque faz a gente refletir um pouco sobre... o podcast é um assunto que a gente estava falando. O podcast, todo mundo tem que ter um podcast. E o podcast não é para todo mundo. Um paradoxo forte, né? É um paradoxo muito forte. Então, quando eu penso, cara, se todo mundo tiver um podcast, todo mundo tem oportunidade de conhecer muitas coisas e ter várias pessoas e aprender com várias pessoas. Só que na hora que você olha e fala assim, cara, nem todo mundo pode ter um podcast, porque as pessoas não querem estudar. Sabia que tem um versículo bíblico que fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Associa isso. Todo ser humano ele tem um valor na sua narrativa. Se a pessoa está viva, ela tem uma missão. Ela tem um porquê ela faz o que ela faz. E geralmente a missão dela está conectada com a maior dor. Por exemplo, eu estava numa grande agência de modelo durante 16 anos. Um menino que começou como office boy. E quando piscou, passaram 16 anos. As coisas começaram a dar certo, só que dentro tinha um vazio existencial. E aí, 3 dias antes da pandemia, eu resolvi tirar uma licença. Eu queria um sabático de 6 meses a 1 ano. Veio a pandemia, aquela loucura toda. Eu estava no finalzinho do MBA e eu resolvi criar uma transição de carreira. Eu falei, eu vou trabalhar com mentorias, com treinamentos, vou cuidar de pessoas, conforme as minhas convicções. Ale, eu vou trazer uma reflexão aqui sobre o podcast, dizer como eu cheguei nele. Para mim, todo podcaster é um empreendedor. Concordo. E todo empreendedor ele tem uma jornada de fé diária. Porque ele não se prende a um modelo mental fixo de uma falsa estabilidade. Ele precisa aprender o que é ser dono do tempo. Ele precisa aprender o que é ser dona da sua intenção. E compreender que coisas boas levam tempo. A única coisa que fica pronta em 3 minutos é miojo. E não é bom. É gostoso, mas não é bom. E aí eu comecei a observar esses movimentos ali em 2020, nós tivemos a pandemia. Inclusive, queria te fazer um convite. Você lembra pelo que você pedia na pandemia? Quantas pessoas queridas foram na pandemia? E aí algumas pessoas falavam, pô, Gabriel, você tem tudo para criar um canal de comunicação, para você trocar com pessoas, porque você gosta de conversar, você gosta de falar, você gosta de pesquisar, você é uma pessoa teórica. Mas aí tem um ponto, né? Teoria sem prática é pouca. Prática sem teoria é louca. Na prática, o que você tem de informação é diferente do que você tem de conhecimento. E aí você começou... E aí a gente tá entrando na parte que você começa realmente o podcast, né? Ali, 2020, o Papo de Progresso, ele nasceu nesse projeto com os professores da GV, de Programação Neurolinguística. Foi no livro que começou? Tanto que no meu capítulo eu falo sobre o Papo de Progresso, que eu fazia lives, treinamentos com pessoas na pandemia. Embora eu fiz uma transição para dar uma relaxada, eu trabalhava 14 horas por dia. E a Lorena batia na porta, a Lorena é a patroa. Cara, você não vai almoçar? São 11 horas da noite. Nós estávamos bem disfuncionais na pandemia, né? Sim. E
E também quando faz alguma coisa que gosta muito, entra num hiperfoco. Então, quer muito fazer dar certo. Quer fazer dar certo, ainda não tem maturidade de distinguir o que é entusiasmo e euforia. Às vezes falta humildade para entender que a jornada empreendedora ela vem para esse caminho. Qual é o valor que você oferta para as pessoas? Isso vai ter no podcast. Um dos conselhos que eu daria para o Gabriel há 5 anos atrás. Não confunda informação com conhecimento e não confunda opinião com conselho. Opinião, todo mundo tem. Conselho, a pessoa precisa ter autoridade. Exatamente. Ela precisa viver, ela precisa saber das dores, ter a cicatriz do jogo jogado. E aí você ganhou muito conselho na hora que você começou a fazer o podcast. Assim, Ale, eu comecei a me conectar com as pessoas certas. Ah, então você deu vamos dizer assim, deu uma sorte, que você encontrou uma galera certa pra poder não ficar patinando muito também. Uma das coisas que me ajudou na transição de carreira é que eu estava num processo terapêutico. Uhum. Na FGV, um dos motivos que eu entrei no MBA era querer entender o que era o mundo do coaching, o que era o mundo do mentor e o que era o mundo da facilitação. Para trazer um pouco da veia do autoconhecimento. Quando você procura um terapeuta, você quer entender os significados do passado. Por que será que eu estou fazendo o que eu faço? Onde que estão os bloqueios ou simplesmente eu preciso me entender? Tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Quando a pessoa já está numa jornada de autoconhecimento, ela começa a querer um pouco mais, arriscar um pouco mais, se entender um pouco mais. Um analista comportamental, ele abre uma bússola, um leque, principalmente o Enneagrama, que é uma sabedoria que eu amo, para ajudar essa pessoa a enxergar os códigos internos. Então vamos pensar assim, o terapeuta ele tem um compromisso com o que está no passado. Uhum. Um coach ele vai ter um compromisso com um plano de ação do presente para o futuro. Já um mentoring, uma pessoa que realiza uma mentoria, ela consegue trazer coisas ressignificadas do passado, ela consegue criar um plano de ação para o futuro, só que no presente ela consegue desenvolver. Falar assim, isso deu certo no meu negócio, isso deu certo na minha vida. Ela pode sugestionar. É por isso que eu amo tanto o mentoring e a facilitação. Qual é o problema no Brasil? O Brasil, algumas pessoas às vezes acham que faz um curso de um final de semana, lê 2 livros, eu já posso ensinar para você sobre estúdio. Mas, Gabriel, você tem um podcast, você pode trazer opiniões pro Alexandre, tá? Mas eu não posso dar conselho do que é ter um estúdio de podcast. Então, eu acredito que essa legitimidade para quem tem um projeto de podcast, ou seja, qual for na área do empreendedorismo, não confunda opinião com conselho. Busque olhar quem tem autoridade, quem tem jornada. As palavras verdadeiras, elas resistem ao tempo. Às vezes a pessoa tem um speech decorado, um Reels que bombou, tudo bem. Tá num momento legal. Tem uma fórmula, né? Muita gente tem uma fórmula ali, e aquela fórmulazinha é o que faz, e é o que faz a venda dela. Ela tá ali fazendo a venda dela em cima de uma base. Que é isso. E aí você vai ver a mentoria dela, é a mesma coisa que ela já falou. Aí você vai ver o podcast dela, é a mesma coisa que ela já falou. Aí você vai ver, é a mesma coisa que ela já falou. E tá o tempo inteiro rodopiando um pouco o discurso. Cara, eu já comprei umas mentorias cagadas assim. Que não foi nem mentoria, foi curso. Aqueles cursinhos. Então eu dei uma... Aí, bom, vamos lá. Você teve essa ideia junto com o livro do Papo de Progresso. Aí você falou, putz, eu preciso tirar isso do papel. Sim. Já tinha acabado a pandemia. Tava no meio da pandemia. A primeira temporada foram 20 episódios que eu gravava pelo Zoom. Você começou fazendo pelo Zoom. Pelo Zoom. Aí eu contratei uma profissional de design, que é a que eu tenho todo o meu respeito para pessoas criativas, designers, fotógrafos. É uma parte que eu admiro e que eu não domino. Que eu gostaria de ter tido essa humildade cognitiva antes. Ana Minuto, que passou em um dos nossos episódios, nós temos mais de 80 episódios, tanto no Spotify como no canal do YouTube. Ela falou uma coisa que me marcou muito. A vida precisa de método. Concordo. Para o empreendedor, para a empreendedora, é necessário uma vez por semana ela criar uma tríade do tempo. O que é importante, urgente, circunstancial. Urgente é um importante que já deu errado. Então, se é urgente, não teve uma organização. Ah, Gabriel, mas é uma pandemia. Ah, mas teve um problema que foge do controle. Então, coloca atenção no urgente. E aí, dentro desses aprendizados,
lá na pandemia, 21, 20, 21, 22, eu tava nesse modelo de Zoom, gravação. Aí eu recebi um convite para gravar um episódio de um primeiro podcast no estúdio chamado Moda Fora de Moda. Só que por eu ter essa rodagem... Só uma coisa, você nunca tinha trabalhado com comunicação? Não. Você entendia de... Porque assim, é muito nítido que você entende muito bem de comunicação, mas não era algo que estava no teu radar ali de trabalho. Eu trabalho com modelos e com influenciadores há 20 anos. 16 anos. Eu tive numa grande agência de modelos. Eu acompanhava eles em alguns cursos, mas estar na arena, frente, fazer acontecer, olhar para a câmera, tempo de respiração, valorizar as vírgulas, cuidado com o roubo de fala, porque às vezes essa questão de você estar num lugar que você gosta muito, os meus primeiros episódios eu atropelava muito, e aí eu não criava uma coisa que é a nossa querida Carrie Dweck, que é um outro livro que eu trouxe, né, que ela tem um mindset, que ela fala que é importante para todo profissional, curva de aprendizagem. Poucas pessoas, Ale, valorizam o poder do não. A resposta não te protege. A falta de resultado fez você continuar tentando, estudando, se qualificando, indo num podcast experience. Eu lembro quando eu encontrei o Lutz, que é uma grande referência para mim, e aí eu, ali conversando, pedindo algumas orientações, ele falou, cara, seu projeto é muito bom. Agora, quando você conseguir resultados, você começa a entender quem tem fit com a sua mensagem. Qual é a mensagem que você carrega? O progresso para benefício de muitos? Esse progresso, o que ajuda as pessoas a expandirem perspectivas, a olhar para a espiritualidade, a tomar cuidado com o dogma religioso, a entender que a verdade do outro é diferente de você. E foi aí, assim, Ale, que eu fui me melhorando, eu fui me conectando, eu criei pontes para estar em estúdios, muitas pessoas acreditando, empresas, influenciadores. Algumas pessoas eu investia para elas estarem realizando esses testamentos de ideias. Isso é um ponto importante que eu acho que é legal colocar, que é o seguinte. Algumas pessoas a gente vai chamar aqui para o podcast, você, qualquer pessoa que for convidar para o podcast, ele é um convite porque aquela pessoa, ela tá dentro de uma tríade de As que a gente chama, que é autoridade, apoio e audiência. E tem gente que não é nenhum dos três. Que no final, é conhecimento. Cara, eu quero estar com essa pessoa aqui, batendo papo, porque vai me agregar muita coisa. Então ela não está dentro de um apoio, ela não está dentro de uma audiência, ela não está dentro de uma autoridade, ou às vezes até é uma autoridade, mas ela não te dá essa autoridade que você quer. Mas você quer conhecimento dela, você quer ter ali um tempinho com ela. Eu acho o podcast muito importante para quem quer conhecer pessoas novas. Quer se conectar com gente que você admira, vai fazer um podcast. É muito mais fácil a pessoa te dar um sim para um podcast do que... Porque se tu mandar no LinkedIn, ela vai te dar não. Não, muito obrigado. Não, vamos tomar um café? Não. Vamos participar do meu podcast? Pô, legal. Do que é o podcast? Por quê? Porque você construiu uma trilha, ele entendeu quem é você. Você foi apresentado para ele antes de estar ali. Uma coisa que me assusta, Alê, se você me permite, eu estava estudando muito MLabs. Sim. Que diz que hoje... Eu faço o curso do Kiso. Existem dados que influenciadores, figuras públicas... Eu aprendi isso até em neurociências. Tem um adjetivo chamado construto social. É o poder de quem fala. Então, o podcast, ele nunca é um fim. O livro, ele nunca é um fim. Ele é um meio para conexões. E quem é de verdade acaba sabendo quem é de mentira. Exatamente. Quando você vai criando essas conexões intencionais, só de ter uma troca significativa, isso abre portas. Essa semana eu estava numa prospecção com um cliente, ele falou, nossa, Gabriel, você continuou com o podcast, tem episódios que tem mais de 80 mil visualizações, tem episódios que tem 50 visualizações. Tem posts seus no Instagram que tem um alcance para 100 mil pessoas, tem post seu que tem 5 curtidas. Como que você olha para isso? Curva de aprendizagem. Entenda a mensagem que você carrega. Você que tem autoridade com mais de 20 anos num estúdio, qual é o percentual de pessoas que começam projetos,
realizam 4, 5 gravações e depois desistem? De cada 10. De cada 10? É. Eu vou te falar que de cada 10, pelo menos 8. 8. Só 2 seguem. E aí você percebe que existe uma lei do 1 na PNL. Que é a maneira Qual como que é a você lei do faz uma coisa, você faz todas as outras. Ok. Essa pessoa que vem emocionada, ela ainda não entendeu na vida a diferença de sonho, delírio e significância. Ai, Gabriel. Tá. Carai. Sonho. Vamos, eu quero muito saber isso. Sonho, delírio. E ó, tô batendo. Eu sou uma pessoa do áudio, eu não posso bater na mesa. Mas faz, eu bater. Sonho, delírio e. Significância. Me dê esses 3 significados. Sonho é algo que não é cognitivo. Você não consegue criar uma engenharia reversa de falar assim, pô, eu cheguei lá e aconteceu e foi assim. Basicamente, você tem um relacionamento afetivo, não tem? Sim. Quantos anos? 21. 21. Eu comentei... Tô conhecendo ainda. Esses dias eu comentei com a Lorena que eu nunca fui apaixonado por ela. Eu não fui mesmo. Nós ficamos nos conhecendo há 9 meses, conversando, um tirando sarro do outro, e ela foi me ensinando o que é amor. Porque o amor não é cognitivo. O amor tem a ver com um sonho que você vai construindo. Segundo o professor Pedro Calabres, na neurociência, a paixão é uma demência temporária. É um martelo fisiológico que você fica emocionado ou emocionada, que você só vê os pontos positivos, e aí quando os negativos chegam, acaba a paixão. Então quando eu vejo pessoas falando, eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonado por podcast, eu sou apaixonado pelo meu mentor, pela minha terapeuta, eu falo, tem prazo de validade. Porque você está se comparando com a manada e você ainda não tem um sonho de vida. É algo que faz seu coração queimar, não é paixão. Paixão vem de patologia, de patos. Então o sonho é aquilo que te incomoda, que você tenta e dá errado, que mexe com você. Inclusive o seu propósito tem vínculo com o seu maior medo. Muitos comunicadores e comunicadoras têm medo de falar. Muitos, ixi. Agora o que é o delírio? É achar que tudo vai dar certo. É o travesseiro. A pessoa fica sonhando e não leva pra ação. Não cria um plano de ação, não tem uma rede de apoio. Recentemente eu participei de um projeto de paternidade chamado Pai Presente. Livro? Quero ver. Que esse aí você não me deu, só pra te avisar. Quero muito. Cara, Pai Presente, você que é o filho de mãe solo. Sim. E aí, cara, é convidado pra escrever um livro sobre paternidade. E não é pai ainda. Ainda, eu acredito. São 3.000 carreiras, né? Eu sou pai hoje de muitos filhos que eu não gerei. Mas uma coisa que eu gosto, que eu estudei nesse livro... É bonito isso, hein? Caraca. Eu ouvi de uma mãe isso. Ela falou assim, você ensinou meu filho a olhar com amor pro pai dele. Caraca! Esses dias uma cliente, ela entregou um TCC da graduação dela. Ela falou assim, pô, Gai, eu coloquei você lá. Eu falei, nossa, que honra. Falou, você me ajudou a enxergar o que eu tinha de melhor. Ale, nessa obra do Pai Presente, eu sinto que tem um agir de Deus muito grande aí, espiritual. Espiritualidade é a linguagem do coração. As mulheres sabem bem o que é isso. Nós, homens, ainda estamos tentando aprender, né? Tem um estudo que é uma meta-análise. Uma meta-análise é estudo de estudo. São 148 mil estudos com 300 mil pessoas. Aliás, são 148 estudos com 300 mil pessoas. Que eles entenderam que quem não tem uma rede de apoio acaba se isolando. E a solidão faz tanto mal quanto sedentarismo, excesso de bebida, excesso de comida. Quando você tem uma rede de apoio, você consegue sair da visão de funil. Às vezes o líder, o empreendedor, a empreendedora sofre muito com uma carreira solitária. E aí eu comecei a entender que sonho é aquilo que mexe com o meu coração. O delírio é quando eu não levo para ação. Eu não vou me permitindo a entender o que está no meu controle hoje, o que dá para eu fazer. E quando nós criamos a significância, que tem esses 3 pilares, o sonho mexe com o meu coração. Delírio é querer algo, mas eu não faço. A significância é você pegar tudo que deu certo e criar o progresso para benefício de muitos. É daí que surgiu o propósito do Papo de Progresso. É por isso que eu falo que o podcast é um testamento de ideias.
Eu já tive algumas brigas com Deus. Eu não sei se já brigou com Deus alguma vez. Já, bastante. Eu tava andando numa praça na Moca, ouvindo uma meditação cristã, fazendo tudo certinho, me dedicando. E aí saiu um menino de trás do carro e apontou uma arma pra mim. E em 80 segundos eu vi a vida passando diante dos meus olhos. Ele levou meu relógio, ele levou minha corrente, que tinha um pingente do Espírito Santo, ele levou meu celular e ele levou um pouco, às vezes, eu acho que até da minha fé. E eu fiquei perguntando muito tempo para Deus, por que comigo, por que comigo, por que comigo? E recentemente nós gravamos um episódio aqui com a Raí Lohana, e eu contei isso para ela no off. Ela falou assim, por que não com você? Porque alguém que teve 2 cânceres malignos na cabeça, que é uma cantora. Que falaram que ela não ia falar, e ela canta. E hoje você vê ela cantando e encantando. Então você pega essa significância de tudo que deu certo na sua vida. Você não precisa saber tudo para falar tudo que você sabe. Ninguém, Ale, é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar. A grande questão é se a gente tem essa humildade cognitiva de falar assim, eu preciso pagar meus boletos. Eu preciso buscar o meu progresso. Mas eu tenho a humildade de entrar numa curva de aprendizagem e honrar a minha história, honrar as minhas cicatrizes, entender que você está numa cidade, numa cosmopolita como São Paulo, e que você corre o risco de no trânsito tomar uma pesada no retrovisor, de tomar uma fechada, de ser assaltado. Eu não estou minimizando a dor, mas o autoconhecimento ele salva. E é por isso que hoje o Papo de Progresso tem essas 3 vertentes. O empreendedorismo, a espiritualidade e a moda, que é um segmento profissional onde eu estou há 2 décadas. E aí, como que você cria... Porque existe uma curadoria ali dentro. E como que você cria essa curadoria e como que você chega no teu convidado e ele senta aqui na frente, você começa a conversar com a pessoa e ela vai se abrindo, e vai se abrindo, e vai se abrindo, e vai se abrindo. Ao momento que ela liga depois pra gente e fala assim, aquilo dali era um segredo. Eu não podia contar. Você tira pra mim? Porque as pessoas não sabem o que eu contei. E tem câmeras aqui, tem 3 câmeras aqui, olhando pra nossa cara. Tem Luz, tem a Nick, tem Maiara, tem Fernanda. Tem tudo isso acontecendo. Sim. E a pessoa fica tão leve que ela fala, cara, eu vou contar minha vida inteira pra esse homem que tá à minha frente, porque ele precisa saber. Câmera, eu caguei pra câmera. Como que faz a curadoria dessas pessoas e como você chega nesse resultado? Eu tive uma certificação de Enneagrama com uma professora americana. Ela virou para mim e ela falou assim, o que você está fazendo no Brasil, em suas devidas proporções, o Joe Rogan faz aqui. Que é o quê? Você gosta de ouvir as pessoas. Você está ali de verdade, você não está preocupado em vender sua mentoria, seu livro, seus treinamentos. A gente sente que o seu coração ele sai pelos seus olhos, tem um significado. Gabriel, aqui tem um produto nos Estados Unidos chamado Advertising Service, que é um serviço de impulsionamento empreendedor. Então, olha para a sua vida imaginando como seria o meu trabalho como um chamado. Como seria o meu trabalho sendo uma extensão divina para me conectar com pessoas. Imagina se um cabeleireiro, um pedreiro, uma manicure, um pintor, uma advogada, um produtor de eventos, ele olhasse para o seu ato de servir como uma extensão dos dedos de Deus aqui na Terra. E aí o Enneagrama começou a me mostrar que todo ser humano ele tem seus códigos internos. Tem pessoas que são mais ativas, que elas vão buscar resultados. Tem pessoas que são mais emocionais, que elas gostam de falar sobre o que move, o que comove, é um ritmo diferente, ganha mais cor. E tem pessoas que são mentais, que é o meu caso, que traz o estudo, que busca se aprofundar. Os mentais, eles têm a necessidade da segurança, porque ele tem uma sombra de medo. Então, quando eu estou numa troca que eu trago os meus medos, as minhas cicatrizes, a questão de quando eu era jogador de futebol, eu nunca tive um pai no alambrado gritando, vai, Gabriel, eu confio em você, meu filho. Aconteça o que acontecer, Ale, na minha vida eu nunca vou ter um abraço paterno.
Então é uma dor que eu não consegui acessar. Outras pessoas que são mais ativas, elas estão trabalhando, elas são hiperrealizadoras, focadas, só que por trás ela tem muita raiva. E às vezes ela não consegue lidar com essa raiva. Às vezes ela não consegue lidar com a vulnerabilidade. Então ela é o crachá, ela é o resultado, ela é a Mercedes, ela precisa falar da roupa que tem, ela precisa falar do currículo. E quando ela começa a olhar para a vulnerabilidade, é um lugar que ela não sabe acessar. Já o emocional, ele desce muito, ele vai muito profundo. E quando você traz as coisas que deram bom, ele assusta, ela assusta. Então, quando eu vou criar um podcast, primeiro, eu costumo enxergar os óbvios que a maioria não faz. Quando eu fui gravar com um vice-presidente de uma grande multinacional, eu enviei um invite para ele. Eu falei uma instrução que eu recebi do estúdio, ó, é legal com esse tipo de roupa. Eu vou estar lá 1 hora antes. Vamos criar um storytelling com os ups and downs, o que você quer levar para comunicadoras, para cantoras. Eu falo, nossa, Gabriel, é uma mentoria pro podcast? Sim, porque não é só um episódio, é um testamento de ideias. Então vamos lá, vou deixar um pouco mais, mais prático. Você convida a pessoa, chama ela para conversar, vamos aqui bater um papo. Nesse bate-papo, você entende quem é a pessoa. Sim. Antes dela sentar aqui. Então o teu podcast começa quanto tempo antes dele começar? É um investimento por episódio de no mínimo umas 5 horas. 5 horas antes do teu episódio começar? No total. Uhum. A troca, eu acompanhar a pessoa. Dividido em dias e tudo mais, mas 5 horas de trabalho aconteceram ali. Por exemplo, no Sorvetes Companhia que você... Sim. Alegria que você comentou. Alegria. Nós tivemos um alinhamento prévio. Aí eu conversei com os sócios, depois eu criei um alinhamento, trouxe o que eles queriam falar, porque eles queriam trazer espiritualidade, empreendedorismo e saúde mental. E um sorvete no meio. E um sorvete. Então, existe toda uma estrutura. A psicologia positiva, Lê, ela me trouxe uma ferramenta, um olhar, que chama-se Strength Spotting. Que são os pontos de força na narrativa que uma pessoa tem. Existe dentro de uma estrutura de comunicação chamado análise do discurso e semiótica. Então, como a pessoa se veste, o Instagram, os Reels, posta pouco, posta muito, você consegue entender as pistas e compreender esses pontos de força da pessoa. Para a hora que ela está aqui, ela entender qual é a mensagem que ela carrega. 95% das pessoas não sabem seu propósito de vida, não sabem a mensagem que eles carregam. A psicologia positiva ela é maravilhosa. O Martin Seligman ele foi o grande pai, o idealizador da psicologia positiva em 99, porque ele era psicanalista, as pessoas chegavam para ele e falavam, doutor, eu quero ser feliz. Eu quero entender o que eu tenho de melhor, eu não aguento mais ficar ruminando que dói. Eu já entendi que tem treta com pai, com mãe, com tio, com professor, mas e aí, cara, como que eu faço para ir para frente? Depois disso, né? Que é o que eu digo, a psicologia positiva, ela chega para revolucionar a forma de como o ser humano se enxerga. Então, para ser muito prático, Ale, no podcast, eu costumo observar esses 3 pilares com as pessoas. O que deu bom, que são os sonhos. O que deu ruim, que são os delírios. E quem você muda? Quem na sociedade você faz diferente? Tem um professor americano, ele foi meu professor na pós da PUC de Neurociências. Ele fala que todo ser humano ele precisa de 3 coisas. Certeza, conexão e confiança. E isso está associado ao social pain, social pleasure e social thinking. Maneira de pensar social, maneira de ter prazer social e a dor social. Quando você começa a analisar a narrativa da pessoa, você chega na espiritualidade. Você começa a observar que hoje nós vivemos numa era de pessoas que não têm esperança. Tem muitas pessoas que você chegar agora e falar assim, qual é o seu projeto de vida para 2025? Ela não tem. Qual área da sua vida que você gostaria de potencializar 10 vezes? A pessoa não sabe. Ou é um dos ganchos que eu tenho na minha mentoria, né? Quando as pessoas me procuram, geralmente elas me procuram para isso, expandir perspectiva e ter coragem de se expressar melhor. Eu falo, hoje, o que você tem de melhor? Quando você olha na sua trajetória de vida, o que você poderia mudar, potencializar, expandir, que já dá certo? Às vezes a pessoa fica comigo 1 ano para entender as coisas boas que ela fez. E principalmente se for uma pessoa muito
perfeccionista, ela criou um modelo mental que ela não pode errar. Que ela não vai chegar, Ela nova inalcançável. já teve uma responsabilidade muito grande. Então ela vem pro podcast, tem que ser tudo nos mínimos conformes, tem que ter roteiro, não tem vulnerabilidade, geralmente só fala do negócio. Só que ela esquece que vai gerar significância são os perrengues pedagógicos. Cara, isso é maravilhoso que você fala isso em vários podcasts, que é perrengue pedagógico. Que é isso. É a gente vir pra gravar e acabar a luz. Rapaz, que coisa, né, bicho? E acabar a luz, e aí você não tem muito o que fazer. Voltou, entrou no break, vambora, segue jogo. Mas é um perrengue pedagógico, é uma coisa que te ensina. Te ensinou aqui, ensinou o convidado, todo mundo ali aprende um pouco com aquilo ali. Dentro desses perrengue pedagógico, que você teve vários, como é que você chega em 5 mil seguidores no YouTube? Porque, cara, é difícil aquele negócio. Ele não é uma mídia fácil de você vai lá, sobe um programa e ele vai te entregar pra todo mundo. Existiu ali uma estratégia. Tem muitas lágrimas que só nosso travesseiro sabe. Quando as pessoas que às vezes você mais ama e tá mais perto de você e às vezes não enxergam o que você enxerga, isso chama-se propósito. As nossas maiores dores, os nossos maiores desafios têm uma conexão muito grande com a nossa missão de vida. Uhum. Todo ser humano ele tem uma missão de vida. Assim como você falou, todo mundo deveria ter um podcast, mas o podcast não é para todo mundo. Infelizmente, muitas pessoas elas estão no automático. E o que eu faço? Com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Eu gosto de colocar os capítulos, eu gosto de indicar um episódio que tem feat com aquele episódio. Por exemplo, quando nós gravamos com Nabila, foi uma troca muito intencional, porque eu trouxe ele como co-host. Para ele estar ali no lugar, para ele trocar com a Verônica Vassalo, que é uma embaixadora da ONU. E vou te falar, Lê, tem uma mágica no podcast maravilhosa. Muitas vezes, o melhor do podcast é o antes e o depois. É o antes e depois. E a gente tem um projeto. A gente tem um projeto, eu e o... Que eu não vou contar esse projeto aqui, pra vocês não levarem pra casa. Mas a gente tem um projeto muito bom, porque o que acontece antes e depois do podcast é sempre incrível. É sempre um negócio que você fica assim, ó. Eu quero pipoca pra ver isso aqui, porque... A Verônica, quando nós fizemos esse processo de troca, né? Ela foi muito generosa. Ela falou assim, Gabriel, a espiritualidade de verdade, ela não aprisiona, ela liberta. Eu sou cristão. Uhum. Ela tem uma vertente de raízes africanas. O Nabila, ele vai pro islamismo. Acredito eu que seja isso. E quando você tá num lugar que a pessoa ela não vem com um monte de reflexões decoradas, quando você cria um episódio que foi um perrengue pedagógico meu, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, aí você chega e você fala, caramba, cara, não foi. E às vezes, por exemplo, com a Amanda Amarante, que nós fizemos um processo de advertising service, eu preparei ela, nós criamos os pontos, era a primeira vez que ela gravou um podcast. Então ela veio do Rio, não foi? Ela é do Nordeste. Do Nordeste? Eu não sei se... Acho que Ceará, Fortaleza. Assim. Ah, foi. E pontos, por exemplo, excesso de comprar sapato. De cada 5 pessoas no Brasil, 3 estão endividadas. De 4 relacionamentos que terminam, 3 é por falta de gestão financeira. Foi um bate-bola tão gostoso que, organicamente, foi um dos episódios que teve mais engajamento. Mais andou. Por exemplo, eu tenho um episódio com mais de 80 mil seguidores que é com um top model, hypadíssimo. Eu tenho um episódio que eu ia gravar com uma atriz global, que na época eu não gravava aqui, gravava num outro estúdio. Uhum. Eu tinha contratado o catering, eu tinha contratado o estúdio, eu tinha contratado tudo, a pessoa simplesmente não apareceu. Aí ela falou, não, Gá, me passa o valor que ficou tudo que eu te reembolso. Falei, olha, não é questão de não preço. É uma grana, não é... É valor. É valor, é outra coisa. Pra quem tá nos acompanhando, eu falaria sobre a curva de aprendizagem. A falta de resultado
vai fazer você continuar tentando. O Usain Bolt fala isso muito. Poxa, ele correu mais de 12 provas, nenhuma ele saiu na frente. Ele se preparava 4 anos para uma prova de 90 segundos. E outra coisa, Lê, tome cuidado com fórmulas prontas. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, pô, você é um cara inteligente, tem que ser mais autoridade, você tem que se posicionar. Eu entendo qual é o meu chamado. Uhum. Uma coisa é eu sentar com você aqui na paddock e você falar, poxa, Gabriel, ó, dá pra ajustar isso, tempo de câmera, ou esse episódio rolou bem, esse episódio deu uma sabonetada. Gente, tem episódio que vai ficar uma bosta. Isso é real, oficial. Tem episódio que você fala, nossa... É importante todo mundo não saber. Rolou, não faz rolou, parte da não vida. deu química, e aí você fala... Você não tá na Disney, cara. Não vai acontecer. E normalmente, tá? Episódios que você teve muita expectativa. Muita expectativa sobre aquele episódio ali, porque, nossa, porque... Cara, é isso, é global. Nem rolou. Você botou uma expectativa ali. Não rolou. Ah, putz, esse episódio... Cara, e é uma das coisas que eu também falo muito no podcast. Esquece o mega influencer. Ele vai vir na hora que ele tiver que vir. Se você ficar convidando... Ah, eu vou convidar esse aqui porque ele tem 1 milhão de seguidores. Aí eu vou convidar esse aqui porque ele tem mais 500 mil seguidores. Aí eu vou convidar esse aqui... Cada um é um conteúdo, nenhum deles liga lé com cré. Que é o que mais acontece. Aí você tem cortes muito hypados, porque a pessoa falou alguma coisa polêmica ali. Ninguém te seguiu. O próprio influencer não aceitou a collab, então você não conseguiu atingir a audiência dele. Cara, não tem por que você fazer um episódio desse. Ele não te levou a lugar nenhum. Então, entende os porquês daquele convidado estar ali. Eu acho que isso é uma coisa que é muito forte dentro do Papo de Progresso. Por que esse convidado tá aqui? Putz, ele tá aqui porque ele é um cara que fala uma mensagem, que conversa com o meu público. Você construiu para chegar em 5 mil seguidores, você construiu uma audiência sólida. Que ela não vem do Nabila. O Nabila é um top model que tá dentro do programa. Que as pessoas que gostam dele entendem quem é o Nabila e falam assim, cara, o cara que tá andando com o Nabila é muito legal o podcast dele. Sabe um indicador que eu tive ali nessa jornada de quase, aí tá indo pra 5 anos, é entender pessoas que passaram aqui e falaram assim, putz, cara, dá vontade de ir de novo. Pô, que pena, tá acabando, fica aquele gostinho de quero mais, sabe? Eu acredito que a vida, o podcast, ele é um testamento de ideias, porque nós estamos deixando para as pessoas que nós amamos um recortezinho do nosso contexto de vida. Recentemente, um grande líder religioso da Igreja Bola de Neve, ele foi num podcast Inteligência Limitada e ele recebeu uma pergunta, falou assim, olha para essa câmera do futuro e deixa uma reflexão. E depois de algum tempo ele veio a falecer num acidente de moto. Ale, quando eu sofri um assalto à mão armada, tempos depois eu fui gravar um podcast. E aí a pessoa, ela virou para mim falando sobre resultados, sobre negócios. Virei para ela e falei, se você tivesse mais 30 minutos de vida, te pegassem ali e levassem para uma sala, você não vai poder ligar para ninguém, você não vai poder se despedir de ninguém. O que significou viver para você? A pessoa travou. Falei, vou melhorar então, tá? Se você tivesse só mais 1 ano de vida, o que mudaria na sua prioridade? O que mudaria na sua perspectiva? Como você lidaria com o perdão? O que você cobraria demais das outras pessoas? O que mudaria no seu dia a dia? A pessoa ficou olhando pra mim e eu falei, quem garante que você tem mais um dia de vida? Quem garante? Então eu acredito que aqui nós estamos falando para pessoas que querem levar uma mensagem adiante. Existem muitos big names sobre comunicação, sobre mentoria. Nós estamos hoje na era da opinião, da informação e não do conhecimento. O Brasil, ano passado, 83% das pessoas não compraram um único livro. Foi o primeiro ano, né, que acho que deu menos... Eu tava vendo alguma coisa sobre isso. Ale, fala bem quem pensa bem. Se a pessoa não souber organizar os pensamentos, se ela não souber entender o que ela carrega, se ela não souber se perdoar, se ela não souber organizar o processo cognitivo dela, de onde eu tô, para onde eu vou, se ela não souber dar risada dos primeiros episódios, se ela não gostar da voz dela, do jeito dela,
criar uma aceitação e cuidado com a comparação. O Brasil é o país que mais consome mídias sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um dos primeiros em ansiedade, depressão, burnout. Será que esses rostos bonitos e sorrisos instagramáveis refletem isso nas fronhas encharcadas de lágrimas? Será que a gente está mesmo nessa fase de ter tantas pessoas falando sobre performance, 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 e quando você vai ver a vida da pessoa, não tem essa conexão? Para quem está nos acompanhando, é esse conselho que eu deixo. Esse conselho não, essa pitada de progresso. Essa pitada de... Valoriza a sua jornada. Cara, é importantíssimo isso. Porque, assim, traz para um ponto que é a curva que você falou, né? Algumas vezes a curva de aprendizado é importante e tudo mais. E os mentores eu vejo muita importância. Os mentores que nem sempre estão aqui na gravação, são as pessoas que a gente conversa. E aí eu vou trazer um ponto que é importante, que foi onde a gente se conectou, que foi no Podcast Experience. Sim. Aquele evento e aquele lugar, ele é onde tá tudo acontecendo no meio de podcast. Tudo isso tá rolando dentro do Podcast Experience. E aí eu vou abrir mais um gancho que é, cara, você que tá gravando seu podcast e não tem patrocínio, é porque você não falou pra ninguém que tem como patrocinar. Então, esse é o momento onde a gente fala pras pessoas, olha, a gente é aqui apoiado pelo Podcast Experience. Ele é um dos apoiadores do podcast para podcasters e é a comunidade que mais cresce de produtores de conteúdo no Brasil. Porque ali dentro, a gente tá dentro pra estudar. São os estudiosos do meio do podcast. E foi onde eu conectei o Gabriel. E aí eu queria saber de você, como foi encontrar sua turma do meio do podcast? Eu acredito que todo ser humano ele está no seu processo evolutivo. Como eu comentei com você nesse estudo do livro do Pai Presente, as pessoas que elas não pertencem a uma tribo, o ser humano ele nasceu para viver em comunidade. Ela vai gastar mais tempo. Ale, existem 5 processos para mudança. Esse é um estudo que foi feito pela consultoria McKinsey durante 10 anos com 6 mil executivos. Primeiro passo para a mudança é a incompetência inconsciente. A pessoa ela não sabe que ela não sabe. Então ela está cagando e andando. Simples assim. Não sei. Só que o segundo passo para a mudança é a incompetência consciente. Vixe, eu não sei. Ou eu quero saber, mas eu não sei como eu faço. Para eu começar a fazer com confiança, eu vou precisar de 10 mil horas de atividades práticas. A excelência ela não é um ato, a excelência ela é um hábito. E nós somos o que fazemos repetidamente. Com isso surge o terceiro passo, que é o quê? É a competência consciente. Eu faço, eu já troco, eu olho para você, eu trago um roteiro, eu trago livros, mas você sente que tem um bate-bola. Por quê? É alguém que está fazendo isso há 5 anos. Só que em um dado momento, um dado assunto, a pessoa entra numa competência inconsciente. Já está tão programado que ela parece que faz isso há muito tempo. E aí o quinto e o melhor passo é o flow. Que o momento, tempo, o horário, você fala, nossa, já foi, já rolou, já deu. Só que para isso é muito importante ter o quê? Um mentor, uma mentora, pessoa que já viveu essa curva de aprendizagem, que vai conseguir ajudar exatamente nesse ajuste fino. Boa, boa. Então me conectar com pessoas como o Podcast Experience, ter pessoas que entendem das dores, entendem do perrengue, sabe? Porque é onde a gente aprende muito com muita gente. Eu falo que eu aprendi, por exemplo, faculdade foi um lugar onde eu aprendi muito mais fora da sala de aula, com quem já estava ali no mercado há muitos anos, do que propriamente dita em sala. Em sala, boa parte eu já esqueci, muita coisa entrou já no inconsciente e tal, mas com a galera eu aprendi muita coisa. E aí eu queria saber de você, junto com isso, né, toda essa trajetória do Papo de Progresso, quais são os próximos passos do Papo de Progresso? Eu estava refletindo hoje uma pergunta que eu faço para muitas pessoas. Como você tem utilizado o progresso para benefício de muitos? E estudando recentemente, um dos maiores líderes religiosos americanos, o nome dele é Rick Warren. Ele tem um livro, Uma Vida com Propósito. Ele vendeu 30 milhões de livros.
E ele muito feliz porque ele foi palestrar num evento do All-Star Games para NBA. Ele proclamou o dia da posse do Obama. Eu estava assistindo um vídeo dele que ele falava sobre um dos momentos mais desafiadores da vida dele, que foi o suicídio do filho dele mais novo. E ele falou algo que eu anotei aqui. No jardim da graça de Deus, até árvores quebradas dão fruto. Porque quando a gente sabe o que planta, Lê, a gente não teme a colheita. A única voz que o nosso futuro reconhece é da semeadura. Plantar é opcional, a colheita é certa. Então, assim, eu tô muito feliz. É maravilhoso isso. Plantar é opcional, a colheita é certa. É isso. Eu tô muito feliz com o que nós estamos plantando. Eu tô muito feliz com esse crescimento. Eu confio muito no poder de Deus para uma visão espiritual. Eu sou cristão e eu trouxe esse terço porque ele significa muito. Eu ganhei de um mestre de bateria, um grande amigo. E eu lembro quando eu fui ensaiar num sábado, e o filho dele tocava a caixa do meu lado, eu tocava surdo. E praticamente de uma semana para outra ele foi diagnosticado com uma dor muito grande no pâncreas. E em menos de 7 dias ele veio a falecer por causa de um câncer. Às vezes o tema morte é um pouco delicado de falar sobre finitude, sobre o valorizar a vida, como acessar as nossas vulnerabilidades. E eu lembro que no meu último carnaval, em 2020, eu já tive 16 carnavais, esse meu amigo ele foi para Aparecida do Norte e ele me trouxe esse terço. Ele falou, cara, eu sei que você é cristão, mas eu sinto que você, de fato, consegue gerar significado para a vida das pessoas. Então a espiritualidade, para mim, Ale, ela é o grande norteador disso tudo. Cara, isso aqui é muito significativo para mim, falando um pouco também do programa, porque por mais que você seja cristão, para mim o programa ele fala de espiritualidade e não fala de religião. Ele fala de quem crê em algo maior. Sim. Então é isso, a Érica que veio, né, que ela veio com o Nabila, que é de religião de matriz... A Verônica. A Verônica que veio, que é de religião de matriz africana. São convidados que são cristãos, são convidados que são católicos, são convidados que são agnóstico, que crê no Deus da Polinésia, que é isso. E todo mundo tem alguma fé, e você traz isso pra dentro do programa, cara, sem nenhuma linha de julgamento. Isso é muito legal, assim. É encantadora a palavra certa de se falar. Porque se trazer... Pô, eu tenho a minha fé, beleza, ela é sua. Eu tenho... Pra você, pelo que eu vejo dentro do programa, pra você a fé é mais importante do que no que você crê. Então, do que você crê é Deus, é Jesus. Se o outro crê em outra coisa, tudo bem, mas se ele tem fé é mais legal pra você. Pô, que bom que você tem um caminho de fé. Eu acho que é isso. Tem um estudo da Universidade de Harvard que diz que as pessoas que têm uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo por um viés espiritual, elas vivem mais, elas são mais éticas, elas são mais generosas. Se você parar para pensar nas nossas mamães e nas nossas vovós, elas foram grandes agentes de esperança para as nossas vidas. Eram as responsáveis de olhar para nós e falar, vai dar certo. Isso vai passar. Vamos juntos. Deu certo? Parabéns. Guarda. Eu tenho até um convite que eu aprendi vivendo com pessoas bem-sucedidas, que aquele ou aquela que está em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes a pessoa ela tem uma temporada que dá muito certo, fecha bons negócios, realiza boas campanhas, só que ela esquece de entender que resultados passados não garantem resultados futuros. O pai do pecado é o orgulho, Alê. Toda pessoa altivista, orgulhosa, prepotente, às vezes ela fica tão pobre que a única coisa que ela tem é o poder financeiro. Quando nós gravamos recentemente sobre Decidologia, que é um episódio que está para vir no ar pela segunda vez, eu trouxe um livro da Reserva, que o Rony, o pai dele, é judeu. Ele fala assim, se você procura um emprego, um trabalho, só por causa de dinheiro, você corre 2 riscos.
ficar pobre de dinheiro ou de espírito. É muito bom, mas é verdade. É a mais pura verdade. Cara, então vamos agora. A gente tá chegando ao final do nosso programa. Chegando ao final do programa, a gente tem perguntas que fazemos para todos os convidados e algumas eu dou uma modificada. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: as pessoas sabem a diferença de escutar e ouvir? Vovó, ela tinha razão, né? Entrou por um ouvido e saiu por outro. Porque quando você tá ali, a pessoa tá falando e você já tá querendo responder, você não tá 100% presente. Quando você tá ali de verdade e a pessoa fala e você se aprofunda, os primeiros episódios eu tinha essa necessidade de como eu vou começar, como eu vou fechar. E aí muitas pessoas, depois de um tempo, falam, nossa, Gá, a gente percebe, às vezes aconteceu aqui, né? Vai gravando. Aí eu, pum, dava uma largada. Ah, não, vai de novo. Aí eu dava outra largada. Você não dá a mesma largada? Como que você faz? Eu falo, depende do que te faz sentido. O grande segredo da comunicação, 80% é escuta. Só que você escuta para responder ou para entender? Você tá ali mesmo querendo, sabe, apreciar a história da pessoa, ou você tá só querendo vender um livro, um curso, uma mentoria, ou se preocupando com o resultado? É pelo menos assim que eu enxergo. Sim, perfeito. A nossa próxima pergunta é... Quero que você me indique um podcast. Qual podcast eu não posso passar essa vida sem ouvir? Além do Papo de Progresso, que eu já ouvi bastante. Joel J, Desenvolvimento Humano. Inteligência Limitada à Vida. Clóvis de Barros, sobre filosofia, sobre vida, sobre ética. Vênus Podcast, uma mulher inteligentíssima, inteligentíssima, inteligentíssima. Eu gosto de uma colega nossa do podcast Experience, Geladeira Podcast, acho ela muito inteligente, muito inteligente. Gosto muito desses podcasts, são os... E do Thiago Brunet, que é um líder religioso que ele me inspira bastante. Boa, muito boa. E a próxima pergunta é: quem que você quer sentado aí, no seu lugar, conversando comigo sobre podcast? Uau, que pergunta maravilhosa. Ou a sua esposa, ou a sua avó, ou a sua mãe. Porque é um desejo que eu tenho. De um dia ou trocar com a minha mãe, ou uma figura que represente minha avó, e futuramente, Dona Lorena é bem crítica, mas talvez conversar com a Lorena e o tema seria o que eu aprendi com ela. Imagina que legal. Como chama a patroa? Fernanda. Vocês criarem um episódio e aí vocês trazerem o que um aprendeu com o outro no relacionamento. Muito bom, muito bom. E pra fechar, o que é um bom papo de progresso? O maior progresso nem sempre é acelerar, mas é entender para onde está indo. Uma das coisas que eu mais gostei na minha vida e que eu queria deixar para você: aprenda a temperar alegria e sofrimento. A tristeza, ela tem o seu lado positivo. O filme Divertidamente não estava errado. A tristeza, ela faz bem pro coração porque ela nos ajuda a olhar e recalcular a rota. Claro que o excesso de tristeza gera melancolia e aí é perigoso. Mas o progresso, ele é intencional, ele é para dentro, ele é colaborativo, ele gera significância. Às vezes vai ter delírio, sim. Errar faz parte do jogo. E busque uma rede de apoio, busque se conectar, reflita qual é a mensagem que você carrega. O progresso é para o benefício de muitos, é o que a gente está fazendo aqui, né, meu amigo? Eu ia fechar exatamente. O nosso progresso é para benefício de muitos e por isso que a gente teve esse programa tão intencional que foi o podcast para podcasters, com a grande mente por trás do Papo de Progresso. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Você que tá aí, gostou? Se inscreve, compartilha, faz os trem todo. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.